Este é o livro A Vizinha Perfeita, um thriller psicológico de Jesse Hunt, livro 9, escrito por Blake Pierce, lido por Sheila. Capítulo 1. Ela não queria ser intrometida. Pelo menos era o que Priscilla Barton dizia a si mesma enquanto caminhava pela praia de Manhattan Beach, com uma garrafa de Sauvignon Blanc na mão. Tecnicamente, Prissy, como preferia ser chamada, estava dando as boas-vindas a um novo vizinho. Ela e o marido, Garth, tinham passado boa parte da semana anterior em sua casa em Palm Springs e provavelmente não viram os novos moradores se mudando. Desde que os Barton voltaram à cidade, Prissy às vezes notava movimento de uma silhueta por trás das persianas sempre abertas da mansão ao lado, mas nunca tinha visto ninguém entrar ou sair. De qualquer forma, era difícil manter o controle ultimamente. Como muitos dos vizinhos nessa área nobre à beira-mar passavam grande parte do verão viajando, era complicado saber quem estava de férias, muito menos quem tinha alugado ou emprestado a casa. Prissy sabia que os donos da casa ao lado eram um agente de Hollywood e sua esposa, que administravam uma espécie de fundo de bolsas de estudo para jovens carentes. Mas eles não eram muito amigáveis e ficavam fora por longos períodos do ano. Na verdade, ela ouviu outro vizinho dizer que eles estariam ausentes até agosto. Como não os via há semanas, fazia sentido que a pessoa que ela tinha visto fosse um inquilino. Ao se aproximar da porta da frente, Prissy sentiu um frio na barriga de expectativa. E se o agente tivesse emprestado a casa para um cliente, talvez uma celebridade famosa? Não seria incomum. Muitas pessoas famosas moravam ou passavam férias ali. Ela conseguia identificá-las muitas vezes porque usavam bonés de beisebol, óculos escuros e roupas surradas. Era como se fosse o uniforme deles. Além disso, raramente olhavam para cima. Se ela visse alguém que parecesse quase um sem-teto escondendo o rosto e se recusando a fazer contato visual, havia uma grande chance de ser uma celebridade. Claro que ela aprendeu da pior maneira que às vezes era realmente um sem-teto. Por isso, agora era mais cautelosa ao se aproximar deles do que quando se mudou para cá. Prissy não era estranha à riqueza. Nos últimos 9 anos, tinha sido casada com Garth Barton, um executivo extremamente bem-sucedido da Sharp Kimsey, uma empresa internacional de petróleo e gás. Até o ano passado, moravam no histórico bairro de Hancock Park, não muito longe dos arranha-céus reluzentes do centro de Los Angeles. Mas Prissy, que cresceu pobre e suada em Cataoula, Louisiana, tinha se cansado do calor sufocante do verão no centro de LA e exigiu que se mudassem para a praia, que normalmente era de 8 a 11 graus Celsius mais fresca. Porém, morar na praia não significava ser aceita pelos moradores locais. Prissy ainda não tinha sido acolhida. Ela gostava de dizer a si mesma que isso se devia ao fato de serem pessoas fechadas e distantes que desprezavam os recém-chegados. E havia alguma verdade nisso. Mas, no fundo, ela sabia que tinha muito mais a ver com sua personalidade às vezes pegajosa e socialmente ávida, aquela que ela tentava esconder, mas que sempre parecia emergir nos momentos mais inoportunos. Ela simplesmente não conseguia evitar. Essa personalidade agressiva a tinha ajudado a sair do pântano e chegar à LSU, onde conheceu o rapaz elegante de Nova Orleans que queria se tornar um mestre do universo. Após a formatura e o casamento, Garth conseguiu um emprego na Sharp Kimsey e se estabeleceram em Metairie, não muito longe do escritório da empresa em Nova Orleans. Foram transferidos para Houston depois de 2 anos e para LA após mais 4. Estavam aqui há 3 anos e Prissy adorava. Ela adorava o glamour da cidade, adorava a extravagância sem pudor, adorava as mulheres magras demais que levavam seus cães, pequenos demais, em bolsas pequenas demais. Ela queria fazer parte disso, mesmo que suas tentativas a fizessem parecer um pouco desesperada. Era por isso que estava à porta do vizinho com uma garrafa de vinho e um sorriso largo no rosto, para se encaixar na cena.
Olhou de relance para a Strand, um calçadão que frequentemente ficava a poucos metros de muitas casas nas cidades de Manhattan Beach e Hermosa Beach. Estava surpreendentemente vazio para aquela hora do fim da tarde, o que significava que não havia ninguém por perto para julgar sua curiosidade. Prissy se olhou rapidamente no vidro grosso e cintilante da porta. Achou que estava bem. Aos 31 anos, continuava a ter o corpo em forma que sabia ser necessário para evitar que os olhos de Garth se desviassem. Todos os treinos de yoga, pilates e bootcamp na praia tinham valido a pena, mantendo-a firme nos lugares certos. Seu cabelo loiro tingido estava solto sobre os ombros, e embora fosse início da noite, ela usou o tempo quente como desculpa para usar um top esportivo e legging de cintura alta. Estava certa de que causaria uma boa impressão, fosse o novo morador uma celebridade ou não. Prissy tocou a campainha, mas não ouviu nada. Devia estar quebrada. Bateu na porta e esperou. Ninguém respondeu. Tentou de novo, sem sucesso. Estava quase desistindo e pensando se deveria deixar o vinho no capacho. Mas ela não tinha trazido um cartão, e não havia como deixar o presente sem que o destinatário soubesse quem o tinha oferecido. Então, tentou uma última vez. Se ninguém respondesse agora, ela voltaria mais tarde. Bateu com força na porta usando a lateral da mão. Para sua surpresa, a porta se abriu um pouco. — Tem alguém aí? Zrenia perguntou em voz alta, mas hesitante. Silêncio. Intrigada com a ideia de uma mansão milionária desprotegida, ela abriu um pouco mais a porta. — Oi, sou a vizinha. Gritou, olhando para o hall de entrada em busca de uma caneta e papel, qualquer coisa que permitisse à moradora saber quem tinha trazido o vinho. Deixar a garrafa dentro da casa como um presente anônimo anularia todo o propósito da visita. Não vendo nada, ela fechou a porta atrás de si e entrou. — Olá, tem alguém em casa? Juro que não estou aqui para roubar. Trouxe um presente de boas-vindas, vou deixá-lo na cozinha. Ela caminhou pelo corredor imenso na direção que imaginava levar à cozinha. Sentia-se um pouco nervosa. Afinal, estava invadindo uma propriedade. Se alguém estivesse em casa e não tivesse respondido por estar no banho ou com fones de ouvido, teria razão em reagir mal a uma intrusa. Mas ela também sentia uma excitação deliciosa por estar bisbilhotando. Não encontrou ninguém no caminho para a cozinha. Todas as luzes da casa estavam apagadas, dando a impressão de que o morador tinha saído e esquecido de trancar ou mesmo fechar direito a porta. Colocou o vinho na ilha da cozinha, achou uma caneta e escreveu um bilhetinho num post-it que estava por perto, colando-o na frente da garrafa. Um pouco decepcionada, começou a voltar pelo corredor principal, quando a curiosidade falou mais alto. Ao chegar à entrada da enorme sala de estar, não resistiu em entrar e admirar a casa, que parecia ter sido transportada diretamente de Cape Cod. Estava pensando em pegar o celular para tirar algumas fotos e roubar algumas ideias quando ouviu um barulho no canto da sala. Olhando para o lado, viu que vinha de trás de um vaso grande. Por um segundo, Prissy achou que tinha assustado um animal de estimação que estava se escondendo. Mas então, num movimento repentino, um homem saiu de trás do vaso e correu em sua direção com um olhar de intensidade sombria. Prissy sentiu uma onda inesperada de terror e pânico tomando conta dela. Queria gritar, mas sua garganta estava completamente seca. O homem vinha direto para ela. Finalmente, conseguiu se soltar quando ouviu a respiração dele, pesada e rápida. Correu pelo longo corredor em direção à porta da frente. Mas correr de sandálias era difícil, e após poucos passos, perdeu o equilíbrio e caiu. Levantou-se rapidamente, sem uma sandália. O som de passos pesados atrás dela fez seu corpo se encher de adrenalina. Estava tentando alcançar a maçaneta da porta quando sentiu um empurrão forte que a jogou contra ela. Entre isso e seu impulso, bateu com força e caiu novamente no chão, ofegante. Antes que pudesse se levantar, sentiu algo envolvendo seu pescoço. Tentou passar os dedos por baixo, mas não conseguiu fazer força,
e o homem apertou com mais força enquanto a puxava para o corredor, afastando-a da porta. Ela caiu em cima dele, derrubando os dois no chão com força, mas ele não a soltou. Entre o pico de adrenalina, o fôlego perdido e agora estar sendo sufocada, Prissy sentia todo o seu corpo gritando, mesmo que não conseguisse fazer isso em voz alta. Ela balançou os cotovelos para baixo, tentando acertar as costelas do atacante o suficiente para que ele afrouxasse o aperto. Mas ela sentia que começava a perder a consciência e sabia que seus golpes não estavam surtindo efeito. Isso não pode acabar assim. O pensamento surgiu em sua mente quando pontos luminosos começaram a tomar sua visão. A ideia a assustou o suficiente para forçar uma última e desesperada tentativa de se libertar. Mas, àquela altura, já era tarde demais. Capítulo 2. Jesse Hunt se levantou da mesa da cozinha sem demonstrar desconforto visível. Recolheu os pratos de todos e foi até a pia para lavá-los. Como era a pior cozinheira do grupo, tinha escapado da tarefa de preparar o jantar. Mas isso significava que ela era a encarregada oficial da louça. Normalmente era uma troca justa, mas desde que sofreu seus últimos ferimentos, dobrar-se sobre a pia era um desafio. Colocar a louça na máquina de lavar pratos frequentemente a fazia chorar em silêncio. Ainda sentia o ardor onde a pele de suas costas tinha sido queimada 3 semanas antes, mas conseguiu não deixar transparecer. Nem seu namorado, Ryan, nem sua meia-irmã, Hannah, pareciam notar que ela ainda estava sofrendo bastante. Jesse tinha sofrido as queimaduras ao salvar uma mulher de um homem perturbado que a havia sequestrado e libertado intencionalmente dias depois, apenas para voltar à casa dela com a intenção de matá-la. Jesse e a mulher mal conseguiram escapar da casa em chamas. Desde então, Jesse estava de licença da polícia de Los Angeles, primeiro no hospital e agora em seu próprio apartamento. Ela sabia que não precisava ser assim. Tinha vários remédios para a dor. O médico tinha lhe dado instruções para não reduzir a dosagem durante 1 mês. Mas ela começou a diminuir a dose há 1 semana, em parte preocupada com a possibilidade de ficar dependente. Mas também havia outro motivo. Ela precisava se manter alerta. No dia seguinte à queimadura de Jesse, enquanto ela se recuperava no hospital, seu ex-marido, Kyle Voss, foi solto da prisão. Era o mesmo ex-marido que tinha sido preso por assassinar a amante, tentar incriminar Jesse pelo crime e depois tentar matá-la quando ela descobriu. E, no entanto, de alguma forma, o promotor do caso de Kyle tinha confessado recentemente uma conduta imprópria envolvendo o manuseio incorreto de provas. Claro que Jesse sabia o porquê. Kyle tinha feito amizade com uma gangue da prisão associada ao infame cartel de drogas Monzon. Posteriormente, os membros do cartel tinham ameaçado a família do promotor. Jesse tinha certeza disso. Seu amigo agente do FBI, Jack Dolan, tinha a mesma certeza. Infelizmente, não podia provar. Assim, enquanto Jesse estava deitada numa cama de hospital se recuperando das queimaduras, um juiz libertou Kyle Voss, chegando até a pedir desculpas a ele no tribunal. Na ocasião, Kyle estava com seu charme habitual. Deu uma entrevista coletiva em que admitiu que estava longe de ser uma pessoa perfeita e que planejava mudar de vida, incluindo a criação de uma fundação para financiar instituições de caridade que ajudassem prisioneiros condenados injustamente. O que Kyle não admitia, o que Jesse sabia, mas não podia provar, era que, enquanto estava na prisão, tinha empreendido uma campanha para destruir a vida e a reputação dela. Começou com coisas pequenas, como mandar um membro do cartel furar os pneus do carro dela. Passou para o plantio de remédios antipsicóticos, ligações anônimas para os serviços sociais, dizendo que ela maltratava Hannah, de quem tinha a guarda, e invasão de suas redes sociais para postar discursos racistas e antissemitas. Esta última manobra, apesar de ter sido desmascarada, ainda estava tendo impactos duradouros
nas relações de trabalho de Jessie e na percepção que o público tinha dela. Tudo culminou com um arranjo de flores anônimo enviado para seu quarto de hospital, dizendo que o doador haveria em breve. Considerando que Kyle já tinha tentado matá-la e tinha dito a um informante da prisão que queria estripar ela como um porco e se banhar no sangue quente dela, Jessie decidiu que um pouco menos de analgésicos valia o desconforto se a mantivesse vigilante. Ajudava o fato de o namorado, que tinha se mudado recentemente para a casa dela e de Hannah, ser um detetive condecorado da polícia de Los Angeles que parecia capaz de derrubar um touro numa luta. Ryan Hernandez, o melhor investigador da Seção Especial de Homicídios, HASS, do departamento, tinha 1,80 m de altura e 90 quilos de músculos sólidos. Às vezes, Jessie sentia que estava namorando seu guarda-costas pessoal, embora não parecesse ser o caso neste momento. Confortável? Zrenia perguntou ela enquanto ele ia para o sofá e se deitava com os pés descalços no braço. Muito, disse ele antes de provocá-la. Está ensaboando bem os pratos? Você vai descobrir o quão sujos eles podem ficar se não tirar esses pés fedorentos do braço do meu sofá. Ele obedeceu, sem dizer uma palavra, embora tenha mostrado a língua para ela. Ela tentou não sorrir. Além de ter o durão em coma alimentar por perto, também era reconfortante o fato de seu apartamento ser essencialmente um cofre. Tinha sido planejado dessa forma quando ela estava sendo perseguida pelo próprio pai biológico, um assassino em série chamado Sander Thurman, que tinha decidido que ela se juntaria ao negócio da família ou seria vítima dele. Por isso, arranjou um lugar num prédio com policiais aposentados como seguranças, um estacionamento vigiado 24 horas por dia, 7 dias por semana e câmeras de segurança em todos os corredores e espaços comuns. Mas isso era só o começo. Ela era uma das poucas moradoras, todas com cargos de alto escalão, que vivia no 13º andar secreto, desconhecido da maioria das pessoas no prédio. Só era possível acessá-lo pelas escadas do 12º ou 14º andares, escondidas atrás de armários de serviço. Além disso tudo, Jessie tinha instalado seu próprio sistema de segurança elaborado para o apartamento, incluindo várias trancas e alarmes. O único benefício de ter sido casada com um consultor financeiro assassino, mas rico e bem-sucedido, era que, ao se divorciar dele, ela própria se tornou financeiramente independente. Apesar de todas essas precauções, ela sabia que Kyle, um sociopata que a enganou por uma década, era astuto e implacável. Ele quase tinha se safado de um homicídio e conseguiu negociar uma pena de prisão mais branda. Ela não iria subestimar a capacidade dele de driblar suas medidas de segurança. "Quer sobremesa?" perguntou Hannah da mesa de jantar, trazendo Jessie de volta ao presente, enquanto ela lavava os últimos pratos. "Fiz tortas de pera." Jessie estava satisfeita, mas não queria estragar o clima ameno da noite. "Estou quase estourando, mas posso experimentar um pedacinho", disse ela, recebendo um sorriso satisfeito da meia-irmã. Naquele momento, qualquer sorriso que conseguisse era uma vitória. Embora tudo no apartamento parecesse agradável na superfície, havia claramente uma tensão borbulhando por baixo. Ryan tinha pedido autorização a Hannah antes de propor a ideia de morarem juntos com Jessie. Apesar de o pedido ter sido atencioso, Jessie sentiu que Hannah tinha concordado mais por educação do que por genuíno entusiasmo. Era evidente que Hannah queria que ela fosse feliz, mas também era óbvio que ela não gostava de dividir um apartamento de 2 quartos com um casal carinhoso, especialmente quando ambos eram profissionais da área jurídica. Enquanto Jessie refletia sobre isso, Hannah se aproximou, tirou as tortas do forno e, sem dizer uma palavra, largou a menor, que também estava um pouco queimada, no balcão molhado ao lado de Jessie. "Aproveite", murmurou ela. "Obrigada", disse Jessie, optando por focar na oferta da sobremesa, e não na forma como foi entregue. Às vezes, o leve ressentimento de Hannah
se manifestava em forma de atitudes passivo-agressivas, típicas de adolescente ou, neste caso, de tortas de pera queimadas. Em outras ocasiões, aparecia como um silêncio taciturno. Não era constante, mas surgia com frequência suficiente para ser notado. Seus olhos verdes ficavam tempestuosos, sua postura alta ficava desleixada e seu cabelo loiro arenoso era subitamente preso num rabo de cavalo severo e desdenhoso. As circunstâncias também não eram ideais para Jessie e Ryan, pois nenhum dos dois se sentia à vontade para demonstrar afeto com uma adolescente de 17 anos no quarto ao lado da sala. Estavam morando juntos nessa configuração há menos de um mês, mas já estava ficando claro que uma conversa sobre a situação de moradia futura era inevitável. Com toda essa segurança que vocês têm aqui, talvez pudéssemos investir num quarto à prova de som. Foi o único comentário que Ryan fez sobre o assunto. E depois havia outra questão, que pairava sobre tudo. Hannah Dorsey estava estável? Jessie tinha assumido recentemente a guarda da meia-irmã, cuja existência desconhecia, tendo-a descoberto apenas depois que o pai serial killer que compartilhavam assassinou os pais adotivos de Hannah, e depois que outro assassino chamado Bolton Crutchfield massacrou os pais adotivos, sequestrou Hannah e tentou doutriná-la para se tornar como ele. Era muita coisa para qualquer pessoa se recuperar, ainda mais para alguém no primeiro ano do ensino médio. Por favor, cuidado com essa faca, disse ela enquanto Hannah a usava descuidadamente para raspar as tortas restantes do papel manteiga na assadeira. Valeu, mãe, murmurou Hannah enquanto continuava usando a lâmina como se fosse uma escova. Jessie suspirou sem responder. A visão de sua meia-irmã segurando uma faca longa e serrilhada era perturbadora. Mesmo tentando criar um ambiente seguro, preocupava-se que talvez algum resquício homicida tivesse sido implantado na garota. Será que ela teria desenvolvido secretamente uma sede de sangue depois de ter visto o poder cruel que a violência oferecia àqueles que a abraçavam? Haveria algum gene assassino que, de alguma forma, tivesse sido transmitido pelo pai? E se fosse o caso, será que Jessie também o tinha? Era uma questão sobre a qual ela vinha pensando há meses. Abordou o assunto com sua terapeuta, a doutora, Janice Lemon, que também atendia Hannah. Até pediu a seu mentor, o famoso especialista em perfis criminais Garland Moses, para investigar. Mas ninguém conseguia lhe dizer nada definitivo sobre a natureza de Hannah, assim como ela não conseguia discernir. Esperamos que você tenha gostado desta prévia. Para continuar ouvindo este audiolivro no Google Play Livros, use o link na descrição do vídeo.